Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que vocês estão me vendo, aí depende o cumprimento. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, no livro Doutrina de Luz, o seguinte, que é imprescindível consagrar nossas melhores energias à extensão da fé vívida ou vivificante, que nos refunde, quer dizer, nos reconstrói e aperfeiçoa diante do futuro. Semelhante edificação, entretanto, não se expressará senão por intermédio do nosso próprio devotamento à causa da nossa própria libertação. Aquilo que os espíritos chamam de libertação humana. Libertação de quê? Libertação dos grilhões que ferreteiam e aprisionam a criatura nas coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais. Isso não quer dizer que a pessoa não deva viver as coisas materiais, não, absolutamente não. Mas não pode dar mais importância para essas coisas do que para as coisas materiais, transformando-nos pelo esforço, pelo estudo, pelo trabalho e pela iluminação íntima, através dos hífens, dos pontos de ligação, de amor cristão, habilitando-nos, portanto, à posição de instrumentos do plano superior. Quer dizer, Deus age para as criaturas através das mãos das criaturas. Quer dizer, que através das nossas próprias mãos, Deus age fazendo as coisas em prol das pessoas, em prol do outro. Quando o outro deseja ser ajudado, né? Porque às vezes a pessoa fica limitada, sem saber para onde que vai, e não aceita muito a opinião do outro, está sempre contrária, sempre repelindo aquilo que nem reflete sobre aquilo que a pessoa está recebendo, não medita, não para pensar sobre aquilo, já repele de início, sem maior reflexão. Isso é que acontece normalmente. Estamos iniciando o nosso culto do lar, neste instante. Quando estamos falando da necessidade da encarnação. E a pergunta que se faz é a seguinte: será que encarnar aqui na Terra é um castigo? E será que somente os espíritos que são culpados, aqueles que erraram, cometeram alguma coisa fora do rumo, serão aqueles que estão sujeitos a sofrer essa encarnação aqui na Terra? Pois é. Aí vem uma resposta que é muito interessante, que é o que vai ser o nosso estudo de hoje. É um texto para a nossa reflexão de hoje. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material e daí a necessidade da matéria, os desígnios cuja execução Deus confiou a cada um de nós. Deus confiou a eles. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia-os o desenvolvimento da inteligência. Sendo Deus soberanamente justo e bom, tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos, não para alguns,
o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de fazer ou não aquilo que lhe é devido, né? O livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório e uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a sua vida como seres inteligentes do universo, né? Como primeira experiência do uso que vão fazer do livre-arbítrio. Isso está muito bem expresso, isso é um comentário meu agora, no mito do Éden, no mito de Adão e Eva. Está muito bem expressado lá essa primeira experiência do uso do livre-arbítrio, né? Que foi depois classificada como uma espécie de rebeldia, desobediência a Deus. Não tem nada disso, está completamente equivocada essa ideia de que o homem desobedeceu a Deus e por isso que passou a viver com dificuldade. Isso aí é um pensamento que está muito entranhado nos seres vivos, né, em todas as criaturas. Todas não, mas na grande maioria das pessoas, inclusive trazido pelas religiões ortodoxas, que dizem que a pessoa cometeu um pecado chamado de pecado de origem, pecado original, pecado de começo, que foi a desobediência de não comer do fruto da árvore da sabedoria, conforme está lá no Gênesis, né? Então, isso não é bem assim. Aqueles que desempenham com zelo a sua tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo vão usufruir, vão gozar do fruto do seu trabalho, do seu labor, do seu esforço, da sua dedicação, né? E aqueles que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus oferece a cada um de nós, apenas retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação, quer dizer, a teimosia, a persistência, né? Porque eu costumo dizer que persistência é chamada de teimosia. Ele é uma pessoa teimosa. Não é, é uma pessoa persistente. Ele tem uma ideia de uma coisa e persiste naquilo. Então, obstinação, persistência, teimosia, vamos dizer, que demonstram, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Aí, nesse ponto, pode-se dizer que a encarnação na Terra pode ser um castigo. Mas que castigo é esse? Castigo gerado por quem? Pela própria criatura. Ela própria que se impôs àquela situação porque não se obstinou em repetir os mesmos erros, as mesmas falhas, e não se esforçou por reparar o seu comportamento, né? Quem vai nos dizer isso é um espírito que é o protetor da França, São Luís. São Luís, isso foi dado a Allan Kardec, esse texto, em Paris, em 1859. E vai ficar aqui para a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos dê a sua luz. Que assim seja.